Edson Ah, apareceu aí. tudo, Eu estava tudo sabendo onde bem? que clicar. Boa tarde, doutora Elis. Tudo jóia? Tudo em Tudo paz? jóia. Vamos ver se está dando certo a conexão. Todo mundo está conseguindo ver, escutar a gente. Dá um joinha aí, quem está conseguindo. O som está bom. Vamos ver quem está chegando aí. Vamos ver se tem algum dos seus pacientes aí, Edson, que eles também, eles sabem que você está Tem a aí. Stefane, a Yara, tem um montão de gente aí. Ah, que legal. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Enquanto isso, vamos conversar um pouquinho, porque Então, algumas pessoas às vezes não te conhecem, Edson. Eu já expliquei que meu nome é Elise, eu faço exame de ultrassom aqui na Hormonal e eu faço só isso, sou especialista só em ultrassom. Algumas pessoas perguntam se eu não faço parte da consulta, aí eu sempre explico que eu me formei em medicina, sou médica, né? E me especializei só nessa parte de ultrassom. E aí eu explico que eu não sou ginecologista nem obstetra. Aí queria que você falasse um pouquinho da sua formação, onde que você está trabalhando agora. eu sou o doutor Edson, né? O- Eu sou ginecologista, obstetra. Eu tenho um fellowship em cirurgia oncoginecológica. A gente trata também os cânceres ginecológicos, né? Sou ginecologista, obstetra, a gente acompanha o pré-natal, as queixas mulheres, vaginais, tal, né? Eu sou professor da Faculdade de Medicina, tanto na tutoria como sou preceptor dos meninos, né? Dos também. Legal. E a gente tem outras pós-graduações em saúde mental, docência do ensino superior, vigilância sanitária, né? Outras ações em outros trabalhos, né? E aí nós estamos aqui em Rio Verde. Eu vim para Rio Verde em fevereiro do ano passado. Na verdade, vim por uma questão familiar mesmo, né? Minha família é de... E é um prazer voltar para cá. A cidade mudou muito, né? Está muito diferente de Com quando eu certeza. saí há uns 15 anos atrás. Mas eu acho que mudou para melhor. Acho que houve muito progresso, né? A gente atende junto, próximo aí, né, Elise? Eu também estou no É um corredor de diferença aqui, na tá no mesma. outro corredor, do lado da doutora Elise lá. E a gente elogia muito o trabalho da doutora Elise, é legal. Às vezes a gente tem um contato mais próximo, né, Elise? Manda mensagem, a doutora Elise, Mais pelo WhatsApp, né? Que a gente fica. ou mesmo quando tem alguma alteração, ela já participa para a gente fica feedback e até uns trabalhos muito legais que a gente vai citar mais para frente aí. Com Então, certeza, está sendo um prazer, né? Nós trabalharmos juntos, com certeza. Então, a gente separou aqui hoje umas 10 perguntinhas, né, mais comuns que as pacientes fazem durante o exame do ultrassom e que tem a ver com a sua parte, que aí eu sempre explico, olha, eu vou te explicar isso, mas depois você tem que conversar com o seu obstetra, ele que é o especialista nessa parte, ele que vai estar te orientando melhor. Então, a gente separou algumas 10 perguntinhas, mas depois a gente vai dar um espaço para as pessoas, né? Para vocês poderem perguntar o que quiser. Então, a primeira é o seguinte: acontece muito do paciente chegar aqui e, durante o exame, fazer a seguinte pergunta. Às vezes eu falo, a cabecinha do bebê, pelo ultrassom, ela está para baixo, né? A cabecinha para baixo. E a paciente fala, então está na posição do parto normal, não é isso? Aí eu sempre explico, não, isso aqui é ultrassom. Tá falando só que a cabecinha está nessa posição. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho se a posição... Eu tô com a minha colinha aqui pra gente não se perder. Se a posição do bebê pelo ultrassom, ela vai influenciar ou não na via de parto. então, olha só, na verdade, Elise, até mais ou menos 34 semanas, né? Não é uma ciência certa, mas assim, mais ou menos até 34 semanas, a criança ela tende a mudar de posicionamento. Então, até
32, 34 semanas, de repente você pode fazer um ultrassom, como você às vezes percebe, e ele pode estar cefálico, que a gente fala que ele está com a cabecinha para baixo, ou ele pode estar pélvico, quando o bumbum do neném está para baixo, né? Então, a 34 semanas pode haver essa variação. Então, nós não conseguimos definir muito até 34, 32, 34 semanas. Depois disso, o neném ele já cresce um pouquinho mais, ele o seu lugar ali no útero, né? A expansibilidade uterina, ela aumenta, né? E aí fica mais difícil dessa distensibilidade aumentar e com isso o neném já não muda mais a posição, né? E não mudando mais a posição seria, digamos que a forma definidora do parto ali. Tá bom? Então, assim, quando o neném ele está cefálico, de cabecinha para baixo, né, existem boas chances, né? Tem outras variantes que a gente avalia também, mas existem boas chances dele nascer via parto normal, tá joia? Eu sou suspeito para falar que eu também sou defensor de parto normal, eu gosto muito de parto normal, respeito muito. Imaginei, suspeitei desde o início. Então, desde o início. Assim, eu estou junto com a mamãe. Se a mamãe se sente confortável com a cesariana, eu estou com ela, sabe? Mas se ela se sente confortável com o parto normal, eu estou com ela também, né? E eu sou muito a favor da amamentação e etc, né? Fechando a sua pergunta, né? Fechando a primeira pergunta. E pélvico, né? Se ele tiver de bumbum. Bom, se ele tiver de bumbum, se ele dá para nascer? Olha, dá para nascer, né? Nós temos umas dificuldades. A gente tem que avaliar o peso fetal, tem que avaliar a pelve feminina, né? Mas é possível nascer pélvico, tá? Inclusive, assim, existe uma certa resistência de muitos médicos de fazerem o parto pélvico, justamente porque o Conselho Federal de Medicina, ele colocou uma recomendação de que quando o neném está pélvico, a recomendação é que o parto seja feito via alta, cesariana. Existe o risco de o neném não conseguir passar, a cabecinha ficar para trás. Então, por isso que às vezes a gente está falando que o diâmetro importa nesse trabalho de parto, né? Então, não significa que ele está pélvico, né? Ele está sentadinho de bumbum, que ele não pode nascer de parto normal. Tá? Eu já fiz vários partos pélvicos, existem os riscos, e é importante que a mamãe ela discorra sobre isso com o ginecologista, né? E que explique esses riscos para saber até onde sair, tá bom? E as Agora, perguntas, pode falar. sim, só para fechar, né? Ele está atravessado, a gente está com uma linguagem legal aqui para todo mundo participar, né? Quando ele está atravessado, né? Que a gente pode falar que ele está córmico, ou a gente fala que ele está com um ombrinho, né? Ali para baixo, ele está atravessado, aí infelizmente é mais difícil da gente ter o parto normal, né? Existe a possibilidade, né? A gente é um pouco mais arriscado, mas tem a possibilidade da gente fazer a então de virar o neném dentro da barriga da mamãe, tá? Só que existem chances de rotura, de descolamento placentário, tem que ser uma coisa muito bem feita, depende do tamanho do bebê, né? Depende da mãe também, da posição da mãe, tá bom? Só para a gente começar. Ótimo, muito boa essa discussão. Então, a gente está conversando isso para você, gente, né? Então, vocês podem ir falando algumas dúvidas em relação a isso também. E elas me perguntam muito assim, então, se o bebezinho está para baixo, ele está encaixado? Eu falo, não, o termo encaixado não tem jeito da gente falar aqui. Quando está encaixadinho, que o obstetra vai lá e faz o toque vaginal e vê se realmente já está pronto para nascer, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, dá para perceber que o neném está mais baixinho a ultrassom, né? Daí, assim, está bem encaixadinho, já está lá embaixo, aí é mais facilmente percebido pelo toque, né? O ultrassom consegue perceber, né? Mas
essa insinuação que a gente fala, quando o neném se posiciona para nascer, né, já encosta ali no colo para começar a ter uma dilatação e uma movimentação, aí é percebido mais pelo exame físico, pelo toque vaginal. Ótimo, perfeito. Muito bem, vamos para frente. Agora o próximo é assim, tudo que eu tô falando, as maiores dúvidas, eu escuto durante o exame. Isso, toda semana tem várias dúvidas, sempre nesses aspectos. Próximo é o seguinte, é normal, a gestante me fala, é normal eu perder um pouquinho de líquido? Eu, por exemplo, acordar no meio da noite ou de manhã e a minha calcinha tá um pouquinho molhada, com um líquidozinho transparente. É normal? Elas me perguntam. Então, assim, na gestação, nós temos uma série de alterações fisiológicas da gestação, né? Então, assim, a partir de mais ou menos 14 semanas, a mulher ela começa a ter um escorrimento vaginal. O escorrimento vaginal, ele é claro, né? Mais amarelinho, mais branquinho, mais clarinho, né? E ao final da tarde, às vezes ele molha a calcinha. Ele não tem cheiro forte, não pode ter coceira. E esse corrimento vaginal, ele é fisiológico. E ele progride. E ele vai até o final com esse corrimento vaginal. Com esse corrimento vaginal. E assim, quando chega a 30 semanas, Denise, com 30 semanas, a mulher às vezes tem uma secreção um pouco mais aumentada, a ponto de ter que usar um protetor diário ou um absorvente, né? Mas assim, desde que não tenha cheiro forte, não tenha coceira, o corrimento não é esverdeado, bolhoso, né? Aí a gente fica mais tranquilo. E trata-se de um corrimento fisiológico. Algumas pacientes têm um pouco mais, outras um pouco menos, ou menos perceptível. Tá? Então, na verdade, essa questão de molhar a calcinha, isso que é normal. Para você molhar a calcinha, né, escorrer líquido pelas pernas, isso significa que pode ter uma rotura, né, de membranas ovulares, a rotura da bolsa das águas. Né? E aí, desceu pelas pernas, escorreu, não para um minuto, né, e o aspecto é mais líquido, mais. Então isso não, isso já é uma rotura mesmo das águas. Aí a gente precisa buscar o atendimento, o pronto-socorro para a resolução da questão. Sim, ótimo, muito bom. Elas ficam muito em dúvida em relação a isso mesmo. Se é líquido amniótico, né? Ou se é corrimento. Isso. Muito bom. Próximo, terceira dúvida é o seguinte. Até quanto... mas isso você até já respondeu. Até quantas semanas o bebê ele pode virar, mudar de posição? Até umas 34 semanas, a gente já viu, né? Que pode mudar a cabecinha, né? A posição da cabecinha. Até 32, 34 dá para mudar. Ótimo. E o próximo é o que é esse ultrassom com Doppler? Por que se pede? Quando se pede? Todas as gestantes, elas precisam fazer? Certo. Então, o ultrassom com Doppler ele é importantíssimo, né? E o Doppler, para mim, né, o acompanhamento, assim, gostaria de pedir Doppler lá no primeiro trimestre, né? Então, assim, existem 2 exames morfológicos e não um, como a gente está acostumado, né? O primeiro exame, eu vou falar do Doppler do primeiro e lá no segundo, entender, né? Primeiro, ele é um exame que a gente vai avaliar o tamanho da nuquinha do neném, que a gente fala de translucência nucal. A gente vai avaliar a presença nasal, né? Isso nos prediz algumas malformações genéticas. Então, é um exame muito importante. E aí dá para a gente fazer alguns Dopplers. O que é Doppler, né? Doppler é a gente pode calcular uma resistência ou uma pulsatilidade, né, de envio desse sangue. Estou tentando simplificar aqui para a gente pegar o bate-papo, né? Do envio desse sangue para a mamãe em relação ao bebê, né? Então, lá no começo, a gente começa a predizer, por exemplo, uma onda A, né, que às vezes alguma mamãe vê escrito no então, pode predizer uma pré-eclâmpsia. E o paciente pode se beneficiar de alguns tratamentos, né, que aí tem estudos hoje que inclusive estão sendo publicados agora no FASPRI, que é um estudo internacional muito, né,
de alguns medicamentos, a gente evitando a pré-eclâmpsia em até 76%. Tá? Antes mesmo da mamãe ela ter a pré-eclâmpsia, a pressão alta, né, durante a gestação, dá para você saber disso e tomar o medicamento. É incrível. Tomar medicação. Né? Então, isso é muito legal no primeiro trimestre, esse cuidado. Sabe? E assim, hoje não é da cultura, né? É uma atualização nova, esse ultrassom de primeiro trimestre é uma coisa mais nova, né? Mas é muito importante que se peça. Bom, e lá na frente, Elise, a gente pode até fazer um bate-bola aí do ultrassom, né? Com 30, por exemplo, 32 semanas, né? Além do morfológico também, né? Que é muito importante. E o morfológico varia um pouco do profissional. E aí eu não sei com qual idade gestacional você gosta de fazer, mas pela literatura, entre 18 a 24, 25 semanas, né? Tem Sim. Aqui no consultório, a gente acaba fazendo entre 20 a 23 semanas e 6 dias. Né? Maravilha. É uma idade legal. A gente consegue ver todas as estruturas, né? Bom, e depois, o que que o Doppler fala para nós? Ele fala o que que a mamãe está mandando de sangue e o que que o bebê está recebendo de sangue. Como é que estão essas resistências entre mandar e receber? Né? Então, para a gente simplificar essa conversa de Doppler, a gente tem que fazer esses acompanhamentos. E aí, é muito importante a gente acompanhar uma paciente que às vezes tem um peso a mais, né? Paciente que às vezes é obesa, uma paciente que tem alguma cirurgia prévia grande, por exemplo, uma bariátrica, quando tem um crescimento restrito, o neném está crescendo menos, uterino, né? Ou tem um diabetes gestacional, é muito importante que a gente faça alguns rastreios e veja como está a circulação materno-fetal. Resumindo, né, isso é mais ou menos a importância do Doppler, né, mas que é fundamental aí e determina, às vezes, a interrupção da gestação, né, mesmo que prematura. Exatamente. Muito bom. Ótimo. O próximo eu acho que essa é a maior dúvida. Os pacientes muitas vezes ficam muito perdidos em relação à idade gestacional, em relação às semanas, os meses, e muitas vezes elas têm alguns ultrassons com datas diferentes e elas perguntam qual que eu devo considerar, a DUM, a data da última menstruação, ou o primeiro ultrassom? Qual que é melhor? O que eu devo fazer para ficar bem certinho para eu saber a idade gestacional? O que você Joia. Então, assim, quando a mãe tem certeza da data da última menstruação, isso às vezes nem sempre é possível. Na realidade clínica, a gente percebe que às vezes não tem esse controle, porque às vezes não esperava estar grávida, né? Quando ela tem certeza da data da última menstruação, a gente pode considerar ela, né, e calcular a data provável do parto e tudo mais. Agora, quando, por exemplo, faz um exame, né, um ultrassom, e ele deu muito divergente da data da última menstruação. Então, quando ele começa a divergir mais do que 3, 4 dias, isso sai um pouquinho do desvio padrão do ultrassom pela idade gestacional. Né? E aí a gente começa a considerar a idade gestacional pelo ultrassom. Tá? Então, quando der mais de 4 dias de diferença, tem livros, tem literatura que fala 7 dias. Tá? Né? O ultrassom. Tá bom? Então, se tiver certeza, se tiver pouca diferença, data da última menstruação. Se tiver pouca divergência. Tem grandes divergências, né? A gente considera um. E creio que boa parte das vezes essa data da última menstruação realmente é um pouco confusa. Não dá para saber realmente o dia. Às vezes continua sangrando um pouquinho, acha que parou já de menstruar. Eu acho que realmente a maioria das pacientes que vêm aqui se baseiam pelo primeiro ultrassom quando faz bem no início, né? Novinho, tem que ser. Não pode ser mais para frente, né, gente? Ok? O próximo é o seguinte. Às vezes a gestante tem o pedido do médico obstetra para fazer exame endovaginal, seja no primeiro quanto no segundo morfológico, para avaliação do colo. E elas ficam um pouco com medo por ser endovaginal. Tem algum problema com o neném? Machuca o neném? Então,
não tem problema fazer ultrassom transvaginal durante a gestação. Aliás, em qualquer momento da gestação, tá? Não tem problema. A não ser, assim, que a paciente tenha já uma cerclagem, ela tenha uma abertura do colo que é sabida, né? E é outra história. E a gente recomenda não fazer, mas também não é uma contraindicação absoluta. Então, não tem problema fazer, e mais, tá até na hora de falar disso. A gente, é muito importante para a gente rastrear, né, algumas patologias, como, por exemplo, o colo curto, né, ou uma incompetência estilocervical, que trata-se da incapacidade do útero em segurar aquele neném. Quando ele fica incapaz, pode começar a ter abortamento com cerca de 18 a 22 semanas. Então, é importante que a gente rastreie para que a gente não tenha esse abortamento, que a gente consiga atuar antes disso para evitar esses abortamentos, né? Então, não tem problema. Em suma, não tem problema a gente fazer, né, ultrassom durante qualquer idade gestacional. Mas já vamos então aproveitar, já vamos falar, né? O colo do útero, que é avaliado pelo ultrassom. Primeiro fala pra gente aí o que é o colo. Muitas vezes a paciente não sabe o que é esse colo, ele faz parte do útero, tá em que região do útero, para que ele serve? Então, o útero, o bebê fica dentro do útero, né? E esse útero, ele tem uma comunicação com a vagina, e essa comunicação com a vagina, ela é mais afilada, né? Ela é mais fina, e ali é o colo do útero, né? Esse colo do útero, a cada ano, as mulheres que têm vida sexual ativa, elas precisam fazer, por exemplo, um preventivo, né? Avaliar esse colo do útero, que é um dos cânceres mais prevalentes nas mulheres. Então, é muito importante que se faça, né, esse preventivo de forma adequada. E esse colo, ele pode ser incompetente, né? Como a gente puxando o assunto, puxando o gancho, e aí a gente avalia esse colo, a gente tem que saber o tamanho dele, para saber se a distância entre essa pontinha do útero, se esse colo até o bebê, né, ali, até onde o bebê chegou, está encaixadinho ali, até o finalzinho do colo, se é um tamanho satisfatório ou não, a ponto de segurar o bebê. Ótimo. Tá bom. E quando esse colo, por exemplo, durante o exame a gente vê que ele está abaixo da medida padrão, o que pode acontecer e o que se deve geralmente fazer? Então, nós temos até um exemplo desse, né, Elise, que a gente acompanha. Eu tenho atualmente algumas pacientes, a doutora Elise até acompanha essas pacientes para a gente. Nós temos duas situações, né? No caso de o colo, se ele não for do tamanho adequado, a gente fala que o colo é curto. Então, esse colo, ele chega um momento que ele começa a não sustentar. E ele se abre, e aí a mulher ela pode, né, perder esse bebê entre mais ou menos 18 a 24 semanas. Que é onde a gente vê mais problemas em relação a colo curto, né? E aí, quando tem esse colo curto, é interessante que faça o acompanhamento com o ginecologista, né? E a gente tem uso de medicações, né, de progesteronas em altas doses para a gente manter esse útero mais relaxado e fechado para manutenção da gestação. E também existem alguns procedimentos que dá para a gente fazer, para a gente levar essa gestação, né? Um exemplo desse uso é o uso do pessário. É como se fosse um anelzinho plástico, né, que a gente encaixa ele no colo do útero, na tentativa da manutenção do fechamento desse colo pelo máximo período, né, que a gente conseguir, tá bom? A média estimativa dos estudos é cerca de 8 semanas, mas graças a Deus a gente tem tido às vezes até um pouco mais do que 8 semanas, né? E isso é muito bom, porque a gente eleva o bebê para um grau de viabilidade, né? Nem ele sobreviver com auxílio, às vezes, de uma UTI neonatal, de cuidados mais intensivos. Então,
o exame transvaginal é muito importante, né? Por isso que a gente denota aqui a importância, às vezes, de no meio da gestação fazer o exame transvaginal. Com certeza. E esse procedimento, ele é rápido, ele é muito doloroso para a gestante? Então, esse procedimento, ele incomoda bastante, né? Porque tá fixando ali, fechando esse colo e a gente às vezes está movimentando. Então tem vezes que a gente tem que colocar a paciente numa posição, não é sempre, tá? Depende do caso. Que a gente vai colocar ela quase que de cabeça para baixo, com as pernas elevadas, para a gente fazer com que essa bolsa ótica ela desça um pouquinho, né? O procedimento ele é um pouco doloroso, incomoda, então assim a recomendação é a gente fazer sob uma sedação, na verdade não sedação, sob uma anestesia mesmo, uma raquianestesia baixa, tá? Não vai prejudicar o bebê. É um procedimento que ele é rápido, ele precisa ser feito a nível hospitalar. Não dá para fazer em consultório, não é o mais recomendado em consultório. Porque quando a gente está mexendo ali, a nossa tentativa é de manter essa gestação por mais tempo. Só que a gente está movimentando, e qualquer movimento do colo uterino, ele pode ser um estímulo para um trabalho de parto prematuro. Então, essa paciente ela vai ser anestesiada, vai passar pelo procedimento e ela vai tomar algumas medicações durante as próximas horas, né, 24 horas, por exemplo, para a gente segurar a gestação, evitar, inibir as contrações. Ótimo, muito bom. E é um procedimento que vai estar definindo, né, se esse bebê vai continuar lá dentro do útero, ou seja, se a mamãe vai conseguir realmente ter nos braços depois. Então, é um procedimento fundamental, não tem jeito de não fazê-lo, né? Fundamental. Só aproveitando o gancho, nós temos a incompetência cervical. Ela tem um colo normalzinho, só que esse colo ele é entreaberto, ele é aberto, ele não é fechado. Né? E aí já é um procedimento diferente. Aí a gente faz uma cerclagem. O que é cerclagem? Cerclagem é suturar, costurar mesmo o colo do útero, né? A fim da gente segurar esse neném ali para dentro, tá? Essa cerclagem, quando a gente sabe que ela tem a incompetência cervical, é preferencialmente feita entre 12 e 16 semanas. Depois de 16 semanas, ele já é um chamado cerclagem de emergência, porque já existe um risco maior. Para quem faz a parte da costura aí, essa cerclagem é como se estivesse fazendo um fuxico, gente, né? Faz costurar ao redor, né, do outro, para poder tá igualzinho, é bem parecido. Eu já vi eles fazendo. Realmente é muito importante. Então, vocês veem que tem diferença entre a cerclagem e o pessário, né? Qual que você costuma fazer mais atualmente? Então, na verdade, assim, a FEBRAL, a Federação Brasileira, ela fala que para incompetência cervical, o tratamento de eleição é a cerclagem. Os estudos eles mostram que a cerclagem é melhor do que o pessário para competência cervical. Agora, para colo curto, o pessário ele tem sobressaído em relação à cerclagem. Confesso para você, né, aqui de profissional para profissional, né, que quando possível eu até consigo fazer alguma sutura no colo curto, né, mas quando possível, porque é mais arriscado e você tem menos borda de colo e aí aumenta um pouco os riscos. Além do pessário, a cerclagem. Né? Às vezes a gente faz uma sutura, né, dependendo. E a gente tem vários tipos de cerclagem. E hoje as principais, as recomendadas são duas. Uma é o nome de um lanche, que chama McDonald's, e o outro é Aquino Salad, que é um método, né, que a gente faz. Ótimo. Agora, mais um, se o bebê, por exemplo, ele parar de mexer. A mamãe amanheceu, ainda não sentiu o bebê. Depois de quanto tempo que ela deve começar a se preocupar? A realmente buscar um profissional para ver se está tudo bem?
Então, na verdade, assim, ó, existe uma situação que a gente fala de mobilograma, que é a movimentação do bebê, né? Então, quando a mamãe, ela está... O neném também tem o sono fetal. Então, o neném, ele não fica o tempo todo, né, digamos que acordadinho, no sono fetal. Então, cerca de 1 a 2 horas, ela tem que sentir algum movimento. Isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo do... Tá? Recomenda mais, dependendo da idade gestacional. Por exemplo, acordou, está em procura comer alguma coisa, tomar um café da manhã. Prazo de 1 hora, não houve movimentação fetal, bom que procure um serviço para verificar como está, verificar o batimento cardiofetal, tá? Lembrando que tem o sono fetal, tá? Mas o neném já ele mexe aí umas 3 vezes cada hora, tá? E nem sempre é percebido. Por isso que a mamãe fica muito ansiosa, chega lá, não está mexendo, aí deita, a gente mexer, mas a ansiedade mesmo que ela perceber, né? Então, acalma, deita, pede para que alguém coloque a mão para sentir o bebê, você coloca a mão, né, para ver se está sentindo o bebê durante aí no prazo de 1 hora, por exemplo. Ótimo. Muito bom. O próximo é essa data prevista do parto. Ela geralmente obedece, é lógico que tudo depende, né, do neném querer realmente vir a esse mundo, mas você viu que realmente essa data ela bate com aquela prevista mesmo? Então, como que funciona a data provável do parto, né? Então, calcula pela data da última menstruação, ou quando não temos, ou ela é muito discordante, a gente calcula pelo ultrassom, a gente vai calcular a data provável do parto. A data provável, né, como o nome já diz, provável, ela é uma estimativa de data onde o bebê vai estar com 40 semanas. Tá? Então, assim, aqui tem uma pergunta da Alcione, eu vou até respondendo, né? Quantas semanas? Então, a partir de 19, 20 semanas, você começa a sentir uma movimentação sutil, né? E depois ele começa a mexer com mais intensidade, 22, 23 semanas, Alcione, tá bom? A gente já vai respondendo aqui. Muito bem. Então, assim, a data provável, ela é uma estimativa. A maioria das mulheres, feito um cálculo, a maioria das mulheres tiveram um neném com 40 semanas, né? Então, eles calcularam essa data, que é uma estimativa, uma média, que as mulheres tiveram esse bebê, né? Agora, pode ir além disso, ou pode acontecer antes disso? Sim, pode acontecer antes disso, né? Então, pode ocorrer de, às vezes, depois de 37 semanas, ou seja, 3 semanas antes da data provável, né? Ou pode atrasar até 1 semana depois da data provável do parto, tá? Então, só retomando aqui, pode acontecer de nascer 3 semanas antes ou 1 semana depois. Isso a gente está falando dentro das normalidades, sem ser prematuro nem nada, né? Da gestação normal. Sem ser gemelar, né? Sem ser gemelar, etc. Né? E a gente, geralmente, assim, no Brasil, maternidades por aí que esperam até 42 semanas. Mas a Federação Brasileira, né, de Ginecologia e Obstetrícia, a FIGO, Federação Nacional de Ginecologia e Obstetrícia, ela fala que a recomendação melhor é aguardar a gestação no máximo até 41 semanas. Né? E se não nasceu até 41 semanas, deve-se tomar um posicionamento. Tá? E aí, qual? É cesárea? Não, não é cesárea. Tá? Pode ser feita uma indução do parto, né? Vai dar algumas medicações a maturação do colo, né, para que aconteça um parto normal, caso seja o desejo da mãe, tá joia? Então, assim, não necessariamente tem que ser cesárea, pode acontecer parto normal, né, por meio de uma indução. E você já teve algum caso de paciente que se recusou, mesmo após as 41 semanas, fazer cesariana, quis esperar mais um pouco? Como é que você se porta diante da situação? Você tem que
né, conseguir convencer aquela paciente de realmente fazer cesárea? Bom, eu tenho a segurança pelos livros e pela literatura e por outros meios de aguardar até 42 semanas. Só que aí a gente começa a fazer o Doppler. Aí eu vou mandar paciente para você. Lá ele faz um Doppler para nós, né? Você vai ver como que está a posição materno-fetal, o índice de resistência, a madurez dessa placenta, para saber se consegue esperar um pouco mais o tamanho desse filho, né? E a gente acompanha até 42 semanas. Mas, assim, estatisticamente, aumentam os riscos. Isso não sou eu, é a estatística. Então, diminuir esses riscos, colocou-se que é melhor interromper, né, resolver com 41 semanas, que os riscos são menores. Tá? Mas eu tive casos, sim, né, a gente, além de 41 semanas, até quase 41 semanas, a gente acompanhou com dor 2 em 2 dias, né, cardiografia quase que diária, e assim, no final a gente teve que fazer uma indução, né, e nasceu de parto normal como era o desejo da mãe. Mas em 40 semanas nasceu também. Teve que fazer a indução. Muito bom. Gente, agora é a hora de vocês tirarem suas dúvidas, né? Podem escrever o que vocês quiserem. Enquanto isso, fala aí, Edson, quais os lugares que você está atendendo, né? Às vezes tem alguém que não te conhece ainda, que está precisando de um ginecologista obstetra, e um número de contato que eles podem estar entrando. Então, o consultório nosso é hormonal, o telefone é 9, interrompeu aí um pouquinho, né? Interrompeu. 99610 0019. Tá? Esse é o contato. A gente atende no hormonal. Atendo em outras clínicas também. A gente atende no Shopping Rio Verde, algumas vezes por semana. Eu atendo no Hospital Evangélico às sextas-feiras, e às quartas-feiras eu sou plantonista da maternidade pública, de Augusta. Então, um pouquinho ocupado, né? Um pouquinho de casa. Sou professor na faculdade, né? A gente tem também um ambulatório no CAIS, feira tarde. A gente, até o momento, eu também fazia pré-natal. Agora eles mudaram a gente para um ambulatório de infertilidade. Quando mesmo tendo filho, não consegue ter filho, né, sob as mesmas condições, ou nunca teve filho e tem dificuldade de engravidar. Então, existe um ambulatório pelo SUS lá, que é um ambulatório de infertilidade. Aí eu faço esse ambulatório lá. Tá bom? Muito bom. E eu sou professor na faculdade. Eu sou professor lá na faculdade. A gente dá aula, sala de aula para os meninos, né? A gente dá a parte de oncologia, da parte de ginecologia e saúde do trabalhador também. É um módulo que a gente também dá. E se alguma paciente quiser, pode falar. Não, pode concluir aí. Se alguma paciente quiser fazer o preventivo, ela pode te procurar também? Isso, preventivo é interessante, assim, ser feito com bastante critério, né? Inclusive, tem pegado alguns, até pacientes, eu peguei até 2 semanas atrás, uma senhorinha que colhe preventivo quase todo ano e ela veio com uma alteração bem importante, né? Precisa tomar cuidado, saber como está sendo feito o preventivo, né? Ter confiança com o profissional que está sendo feito esse preventivo, né? Mas aí, o melhor é fazer aí no hormonal mesmo, tá? 9610-0019. Aí a gente consegue oferecer no consultório um pouco mais de conforto para o paciente, né? Em relação a orientações, tempo, materiais e etc. Melhor. Bem, eu acho que o nosso papo hoje foi muito bom. A gente falou até mais do que essas 10 dúvidas. Aí foi bem produtivo. Com certeza a gente vai ter que repetir, né? Com outros assuntos. A gente pegou os principais aqui.
Se mais ninguém tiver nenhuma dúvida, né? Obrigada, Carol. Obrigada por todos vocês aí que acompanharam a gente. Qualquer outra dúvida, vocês podem perguntar aqui pelo direct, pode perguntar para o Dr. Edson, né? E obrigada aí pela presença. Maravilha. A gente agradece muito. É importante essa troca de informação. A gente percebe que os serviços implementam. O ultrassom é muito importante que seja feito de maneira adequada, né? Ter um bom aproveitamento, acompanhamento da gestação. E depois a gente pode falar de outros temas, de crescimento. Aliás, surgiram aí os temas que a gente vai conversar a respeito, tá bom? Mas foi um prazer, uma satisfação tê-los com a gente. A doutora Elise é um excelente profissional, né? Inclusive, é uma das profissionais que eu recomendo, né? Que é muito bom. O aparelho dela, olha aí atrás, é maravilhoso. Meu podozinho. As mamães ficam apaixonadas, né? Me divirto então, aqui. É interessante essa interação, né? Isso é um momento muito especial para a maternidade, ter filhos, né? Então, isso é muito bom. Tá bom? Um prazer, uma satisfação e a gente fica à disposição. Com certeza. Um abraço a todos. Boa Tá. restantezinha de quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que agora vai dar certo. O Edson apareceu aí. Eu estava sabendo onde clicar. Boa tarde, doutora Elise. Tudo jóia? Tudo em paz? Tudo jóia. Vamos ver se está dando certo a conexão. Todo mundo está conseguindo ver, escutar a gente. Dá um joinha aí, quem está conseguindo. O som está bom. Vamos ver quem está chegando aí. Vamos ver se tem algum dos seus pacientes aí, Edson, que eles sabem que você está aí. A Yara, tem um montão de gente aí. Ah, que legal. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Enquanto isso, vamos conversar um pouquinho, porque algumas pessoas às vezes não te conhecem, Edson. Eu já expliquei que meu nome é Elise, eu faço exame de ultrassom aqui na Hormonal e eu faço só isso, sou especialista só em ultrassom. Algumas pessoas perguntam se eu não faço parte da consulta, aí eu sempre explico que eu me formei em medicina, sou médica, né? E me especializei só nessa parte de ultrassom. E aí eu explico que eu não sou ginecologista nem obstetra. Aí queria que você falasse um pouquinho da sua formação, onde que você está trabalhando agora. Então, eu sou o Dr. Edson, né? Eu sou ginecologista, obstetra. Eu tenho um fellowship em cirurgia oncoginecológica. A gente trata também os cânceres ginecológicos, né? Sou ginecologista, obstetra. A gente acompanha o pré-natal, as queixas mulheres, vaginais, né? Eu sou professor da faculdade de medicina, tanto na tutoria como sou preceptor dos meninos, né? Dos também. Legal. E a gente tem outras pós-graduações em saúde mental, docência do ensino superior, vigilância sanitária, né? Outras ações em outros trabalhos, né? E aí nós estamos aqui em Rio Verde. Eu vim para Rio Verde em fevereiro do ano passado. Na verdade, vim por uma questão familiar mesmo, né? Minha família é de... E é um prazer voltar para cá. A cidade mudou muito, né? Está muito diferente de quando eu saí há uns 15 anos atrás. Mas eu acho que mudou para melhor. Acho que houve muito progresso, né? A gente atende junto, próximo aí, né, Elise? Eu também estou normal. Um corredor de diferença aqui. Tá no outro corredor, do lado da doutora Elise lá. E a gente elogia muito o trabalho da doutora Elise, é legal. Às vezes a gente tem um contato mais próximo, né, Elise? Manda mensagem,
fator ele Mas pelo WhatsApp, né? A gente fica... ou mesmo quando tem alguma alteração, ela já participa para a gente tem feedback e até uns trabalhos muito legais que a gente vai citar mais para frente aí. Com certeza, está sendo um prazer, né? Nós trabalharmos juntos, com certeza. Então, a gente separou aqui hoje umas 10 perguntinhas, né, mais comuns que as pacientes fazem durante o exame do ultrassom e que tem a ver com a sua parte, que aí eu sempre explico, olha, eu vou te explicar isso, mas depois você tem que conversar com o seu obstetra, ele que é o especialista nessa parte, ele que vai estar te orientando melhor. Então, a gente separou algumas 10 perguntinhas, mas depois a gente vai dar um espaço para as pessoas, né? Para vocês poderem perguntar o que quiser. Então, a primeira é o seguinte: acontece muito do paciente chegar aqui e, durante o exame, fazer a seguinte pergunta. Às vezes eu falo, a cabecinha do bebê, pelo ultrassom, ela está para baixo, né? A cabecinha para baixo. E a paciente fala, então está na posição do parto normal, não é isso? Aí eu sempre explico, não, isso aqui é ultrassom. Tá falando só que a cabecinha tá nessa posição. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. Se a posição... Eu tô com a minha colinha aqui pra gente não se perder. Se a posição do bebê pelo ultrassom, ela vai influenciar ou não na via de parto. Então, olha só. Na verdade, Elise, até mais ou menos 34 semanas, né? Não é uma ciência certa, mas assim, mais ou menos até 34 semanas, a criança ela tende a mudar de posicionamento. Então, até 34 semanas, de repente você pode fazer um ultrassom, como você às vezes percebe, e ele pode estar cefálico, que a gente fala, ele está com a cabecinha para baixo, ou ele pode estar pélvico, quando o bumbum do neném está para baixo, né? Então, a 34 semanas pode haver essa variação. Então, nós não conseguimos definir muito até 32, 34 semanas. Depois disso, o neném ele já cresce um pouquinho mais, ele o seu lugar ali no útero, né? A expansibilidade uterina, ela aumenta, né? E aí fica mais difícil dessa distensibilidade aumentar, e com isso o neném já não muda mais a posição, né? E não mudando mais a posição seria, digamos que a forma definidora do parto ali, tá bom? Então, assim, quando o neném ele está cefálico, de cabecinha para baixo, né, existem boas chances, né? Tem outras variantes que a gente avalia também, mas existem boas chances dele nascer via parto normal, tá joia? Eu sou suspeito para falar que eu também sou defensor de parto normal, eu gosto muito de parto normal, respeito muito. Imaginei, suspeitei desde o início. Suspeitou desde o início. Eu estou junto com a mamãe. Se a mamãe se sente confortável com a cesariana, eu estou com ela, sabe? Mas se ela se sente confortável com o parto normal, eu estou com ela também, né? E eu sou muito a favor da amamentação e etc, né? Fechando a sua pergunta, né? Fechando a primeira pergunta. E pélvico, né? Se ele tiver de bumbum. Bom, se ele tiver de bumbum, se ele dá para nascer? Olha, dá para nascer, né? Nós temos umas dificuldades. A gente tem que avaliar o peso fetal, tem que avaliar a pelvina, né? Mas é possível nascer pélvico, tá? Inclusive, assim, existe uma certa resistência de muitos médicos de fazerem o parto pélvico, justamente porque o Conselho Federal de Medicina, ele colocou uma recomendação de que quando o neném está pélvico, a recomendação é que o parto seja feito via alta, cesariana. Existe o risco de o neném não conseguir passar, a cabecinha ficar para trás. Então, por isso que às vezes a gente está falando que o diâmetro importa nesse trabalho de parto, né? Então, não significa que ele está pélvico, né? Ele está sentadinho de bumbum, que ele não pode nascer de parto normal. Tá? Eu já fiz vários partos pélvicos, existem os riscos, e é importante que a mamãe ela discorra sobre isso com o ginecologista, né? E que explique esses riscos para saber até onde sair, tá bom? E as Agora, perguntas... Pode falar. sim, só para fechar, né?
ele está atravessado, a gente está com uma linguagem legal aqui para todo mundo participar, né? Quando ele está atravessado, né, que a gente pode falar que ele está córmico, ou a gente fala que ele está com um ombrinho, né, ali para baixo, ele está atravessado, aí infelizmente é mais difícil da gente ter o parto normal, né? Existe a possibilidade, né, a gente é um pouco mais arriscado, mas tem a possibilidade da gente fazer a então, de virar o neném dentro da barriga da mamãe, tá? Só que existem chances de rotura, de descolamento placentário, tem que ser uma coisa muito bem feita, depende do tamanho do bebê, né? Depende da mãe também, da posição da mãe, tá bom? Só para a gente começar. Ótimo, muito boa essa discussão. Então, a gente está conversando isso para você, gente, né? Então, vocês podem ir falando algumas dúvidas em relação a isso também. E elas me perguntam muito assim, então, se o bebezinho está para baixo, ele está encaixado? Aí eu falo, não, o termo encaixado não tem jeito da gente falar aqui. Quando está encaixadinho, que o obstetra vai lá e faz o toque vaginal e vê se realmente já está pronto para nascer, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, dá para perceber que o neném está mais baixinho a ultrassom, né? Daí, assim, está bem encaixadinho, já está lá embaixo, aí é mais facilmente percebido pelo toque, né? O ultrassom consegue perceber, né? Mas essa insinuação que a gente fala, quando o neném se posiciona para nascer, né? Já encosta ali no colo para começar a ter uma dilatação e uma movimentação, aí é percebido mais pelo exame físico, pelo toque vaginal. Ótimo, perfeito. Muito bem, vamos para frente. Agora o próximo é assim, tudo que eu tô falando, as maiores dúvidas, eu escuto durante o exame. Isso, toda semana tem várias dúvidas, sempre nesses aspectos. O próximo é o seguinte, é normal, a gestante me fala, é normal eu perder um pouquinho de líquido? Eu, por exemplo, acordar no meio da noite ou de manhã e a minha calcinha tá um pouquinho molhada, com um líquidozinho transparente. É normal? Elas me perguntam. Então, assim, na gestação, nós temos uma série de alterações fisiológicas da gestação, né? Então, assim, a partir de mais ou menos 14 semanas, a mulher ela começa a ter um corrimento vaginal. O corrimento vaginal, ele é claro, né? Mais amarelinho, mais branquinho, mais clarinho, né? E ao final da tarde, às vezes ele molha a calcinha. Ele não tem cheiro forte, não pode ter coceira. E esse corrimento vaginal, ele é fisiológico. E ele progride. E ele vai até o final com esse corrimento vaginal. Com esse corrimento vaginal. E assim, quando chega a 30 semanas, Denise, com 30 semanas, a mulher às vezes tem uma secreção um pouco mais aumentada, a ponto de ter que usar um protetor diário ou um absorvente, né? Mas assim, desde que não tenha cheiro forte, não tenha coceira, o corrimento não é esverdeado, bolhoso, né? Aí a gente fica mais tranquilo. E trata-se de um corrimento fisiológico. Algumas pacientes têm um pouco mais, outras um pouco menos, ou menos perceptível. Tá? Então, na verdade, essa questão de molhar a calcinha, isso que é normal. Para você molhar a calcinha, né, escorrer líquido pelas pernas, isso significa que pode ter uma rotura, né, de membranas ovulares, a rotura da bolsa das águas. Né? E aí, desceu pelas pernas, escorreu, não para um minuto, né? E o aspecto é mais líquido, mais. Então isso não, isso já é uma rotura mesmo das águas. Aí a gente precisa buscar o atendimento, o pronto-socorro para a resolução da questão. Sim, ótimo, muito bom. Você fica muito em dúvida em relação a isso mesmo. Se é líquido amniótico, né? Ou se é corrimento. Isso. Muito bom. Próximo, terceira dúvida é o seguinte. Até quantas, mas isso você até já respondeu. Até quantas semanas o bebê ele pode virar, mudar de posição? Até umas 34 semanas, a gente já viu, né? Que pode mudar a cabecinha, né? A posição da cabecinha. Até 32, 34 dá para mudar. Ótimo.
E o próximo é o que é esse ultrassom com Doppler? Por que se pede? Quando se pede? Todas as gestantes, elas precisam fazer? Certo. Então, o ultrassom com Doppler, ele é importantíssimo, né? E o Doppler, para mim, né, o acompanhamento, assim, gostaria de pedir Doppler lá no primeiro trimestre, né? Então, assim, existem 2 exames morfológicos e não um, como a gente está acostumado, né? O primeiro exame, eu vou falar do Doppler do primeiro e lá no segundo, entender, né? Primeiro, ele é um exame que a gente vai avaliar o tamanho da nuquinha do neném, que a gente fala de translucência nucal. A gente vai avaliar a presença nasal, né? Isso nos prediz algumas malformações genéticas. Então, é um exame muito importante. E aí dá para a gente fazer alguns Dopplers. O que é Doppler, né? Doppler é a gente pode calcular uma resistência ou uma pulsatilidade, né, de envio desse sangue. Estou tentando simplificar aqui para a gente pegar o bate-papo, né? Do envio desse sangue para a mamãe em relação ao bebê, né? Então, lá no começo, a gente começa a predizer, por exemplo, uma onda A, né, que às vezes alguma mamãe vê escrito no então, pode predizer uma pré-eclâmpsia. E o paciente pode se beneficiar de alguns tratamentos, né, que aí tem estudos hoje que, inclusive, estão sendo publicados agora no FASPRI, que é um estudo internacional muito, né, de alguns medicamentos, a gente evitando a pré-eclâmpsia em até 76%. Tá? Antes mesmo da mamãe ela ter a pré-eclâmpsia, a pressão alta, né, durante a gestação, dá para você saber disso e tomar uma medicação. É incrível. Tomar medicação. Né? Então, isso é muito legal no primeiro trimestre, esse cuidado. Sabe? E assim, hoje não é da cultura, né? É uma atualização nova, esse ultrassom de primeiro trimestre é uma coisa mais nova, né? Mas é muito importante que se peça. Bom, e lá na frente, Elise, a gente pode até fazer um bate-bola aí do ultrassom, né? Com 30, por exemplo, 32 semanas, né? Além do morfológico também, né? Que é muito importante. E o morfológico varia um pouco do profissional. E aí eu não sei com qual idade gestacional você gosta de fazer, mas pela literatura, entre 18 a 24, 25 semanas, né? Tem profissional que Sim. gosta de Aqui no meio. consultório, a gente acaba fazendo entre 20 a 23 semanas e 6 dias. Né? Que é uma Maravilha. idade legal. Que a gente consegue ver todas as estruturas, né? Bom, e depois, o que o Doppler fala para nós? Ele fala o que a mamãe está mandando de sangue e o que o bebê está recebendo de sangue. Como é que estão essas resistências entre mandar e receber. Né? Então, para a gente simplificar essa conversa de Doppler, a gente tem que fazer esses acompanhamentos. E aí, é muito importante a gente acompanhar uma paciente que às vezes tem um peso a mais, né? Paciente que às vezes é obesa, uma paciente que tem alguma cirurgia prévia grande, por exemplo, uma bariátrica, quando tem um crescimento restrito, o neném está crescendo menos, uterino, né? Ou tem um diabetes gestacional, é muito importante que a gente faça alguns rastreios e veja como está a circulação materno-fetal. Resumindo, né, isso é mais ou menos a importância do Doppler, né, mas que é fundamental aí e determina, às vezes, a interrupção da gestação, né, mesmo que prematura. Exatamente. Muito bom. Ótimo. O próximo eu acho que essa é a maior dúvida. Os pacientes muitas vezes ficam muito perdidas em relação à idade gestacional, em relação às semanas, os meses, e muitas vezes elas têm alguns ultrassons com datas diferentes e elas perguntam qual que eu devo considerar, a DUM, a data da última menstruação, ou o primeiro ultrassom? Qual que é melhor? O que eu devo fazer para ficar bem certinho para eu saber a idade gestacional? O que você Joia. Então, assim, quando a mãe tem certeza da data da última menstruação, isso às vezes nem sempre é possível. Na realidade clínica, percebe que às vezes não tem esse controle, porque às vezes não esperava estar grávida, né? Quando ela tem certeza da data da última menstruação,
a gente pode considerar ela, né, e calcular a data provável do parto e tudo mais. Agora, quando, por exemplo, faz um exame, né, um ultrassom, e ele deu muito divergente da data da última menstruação. Então, quando ele começa a divergir mais do que 3, 4 dias, isso sai um pouquinho do desvio padrão do ultrassom pela idade gestacional, né? E aí a gente começa a considerar a idade gestacional pelo ultrassom. Tá? Então, quando der mais de 4 dias de diferença, tem livros, tem literatura que fala 7 dias, tá? Né? O ultrassom. Tá bom? Então, se tiver certeza, se tiver pouca diferença, data da última menstruação. Se tiver pouca divergência. Tem grandes divergências, né? A gente considera um. E creio que boa parte das vezes essa data da última menstruação realmente é um pouco confusa. Não dá para saber realmente o dia. Às vezes continua sangrando um pouquinho, acha que parou já de menstruar. Eu acho que realmente a maioria das pacientes que vêm aqui se baseiam pelo primeiro ultrassom quando faz bem no início, né? Novinho tem que ser. Não pode ser mais para frente, né, gente? Ok? O próximo é o seguinte. Às vezes a gestante tem o pedido do médico obstetra para fazer exame endovaginal, seja no primeiro quanto no segundo morfológico, para avaliação do colo. E elas ficam um pouco com medo por ser endovaginal. Tem algum problema com o neném? Machuca o neném? Então, não tem problema fazer ultrassom transvaginal durante a gestação. Aliás, em qualquer momento da gestação, tá? Não tem problema. A não ser assim, que a paciente tenha já uma cerclagem, ela tenha uma abertura do colo que é sabida, né? E é outra história. E a gente recomenda não fazer, mas também não é uma contraindicação absoluta. Então não tem problema fazer e mais tá até na hora de falar disso. A gente é muito importante para a gente rastrear, né, algumas patologias, como por exemplo o colo curto, né, ou uma incompetência estilocervical, que trata-se da incapacidade do útero em segurar aquele neném. Quando ele fica incapaz, pode começar a ter abortamento com cerca de 18 a 22 semanas. Então, é importante que a gente rastreie para que a gente não tenha esse abortamento, que a gente consiga atuar antes disso para evitar esses abortamentos, né? Então não tem problema, em suma, não tem problema a gente fazer, né, ultrassom durante qualquer idade gestacional. Mas já vamos então aproveitar, já vamos falar, né? O colo do útero, que é avaliado pelo ultrassom. Primeiro fala pra gente aí o que é o colo. Muitas vezes a paciente não sabe o que é esse colo, ele faz parte do útero, tá em que região do útero, para que ele serve? Então, o útero, o bebê fica dentro do útero, né? E esse útero, ele tem uma comunicação com a vagina e essa comunicação com a vagina, ela é mais afilada, né? Ela é mais fina e ali é o colo do útero, né? Esse colo do útero, a cada ano, as mulheres que têm vida sexual ativa, elas precisam fazer, por exemplo, um preventivo, né? Avaliar esse colo do útero, que é um dos cânceres mais prevalentes nas mulheres. Então, é muito importante que se faça, né, esse preventivo de forma adequada. E esse colo, ele pode ser incompetente, né? Como a gente puxando o assunto, puxando o gancho, e aí a gente avalia esse colo, a gente tem que saber o tamanho dele, para saber se a distância entre essa pontinha do útero, se esse colo até o bebê, né, ali, até onde o bebê chegou, está encaixadinho ali, até o finalzinho do colo, se é um tamanho satisfatório ou não a ponto de segurar o bebê. Ótimo. Muito bom. E quando esse colo, por exemplo, durante o exame a gente vê que ele está abaixo da medida padrão, o que pode acontecer e o que se deve geralmente fazer? Então, nós temos até um exemplo desse, né, Elise, que a gente acompanha. Eu tenho atualmente algumas pacientes, a doutora Elise até acompanha essas pacientes para a gente.
nós temos duas situações, né? No caso de o colo, se ele não for do tamanho adequado, a gente fala que o colo é curto. Então, esse colo, ele chega um momento que ele começa a não sustentar. E ele se abre, e aí a mulher ela pode, né, perder esse bebê entre mais ou menos 18 a 24 semanas. Que é onde a gente vê mais problemas em relação a colo curto, né? E aí, quando tem esse colo curto, é interessante que faça o acompanhamento com o ginecologista, né? E a gente tem uso de medicações, né, de progesteronas em altas doses para a gente manter esse útero mais relaxado e fechado para manutenção da gestação. E também existem alguns procedimentos que dá para a gente fazer, para a gente levar essa gestação, né? Um exemplo desse uso é o uso do pessário. É como se fosse um anelzinho plástico, né, que a gente encaixa ele no colo do útero, na tentativa da manutenção do fechamento desse colo pelo máximo período, né, que a gente conseguir, tá bom? A média estimativa dos estudos é cerca de 8 semanas, mas graças a Deus a gente tem tido às vezes até um pouco mais do que 8 semanas, né? E isso é muito bom, porque a gente eleva o bebê para um grau de viabilidade, né? Nem ele sobreviver com auxílio, às vezes, de uma UTI neonatal, de cuidados mais intensivos. Então, o exame transvaginal é muito importante, né? Por isso que a gente denota aqui a importância, às vezes, de no meio da gestação fazer o exame transvaginal. Com certeza. E esse procedimento, ele é rápido, ele é muito doloroso para a gestante? Então, esse procedimento, ele incomoda bastante, né? Porque está fixando ali, fechando esse colo, e a gente às vezes está movimentando. Então tem vezes que a gente tem que colocar a paciente numa posição, não é sempre, tá? Depende do caso. Que a gente vai colocar ela quase que de cabeça para baixo, com as pernas elevadas, para a gente fazer com que essa bolsa amniótica ela desça um pouquinho, né? O procedimento ele é um pouco doloroso, incomoda, então assim, a recomendação é a gente fazer sob uma sedação, na verdade não sedação, sob uma anestesia mesmo, uma raquianestesia baixa, tá? Não vai prejudicar o bebê. É um procedimento que ele é rápido, ele precisa ser feito a nível hospitalar. Não dá para fazer em consultório, não é o mais recomendado em consultório. Porque quando a gente está mexendo ali, a nossa tentativa é de manter essa gestação por mais tempo. Só que a gente está movimentando, e qualquer movimento do colo uterino, ele pode ser um estímulo para um trabalho de parto prematuro. Então, essa paciente ela vai ser anestesiada, vai passar pelo procedimento e ela vai tomar algumas medicações durante as próximas horas, né, 24 horas, por exemplo, para a gente segurar a gestação, evitar, inibir as contrações. Ótimo, muito bom. E é um procedimento que vai estar definindo, né, se esse bebê vai continuar lá dentro do útero, ou seja, se a mamãe vai conseguir realmente ter nos braços depois esse. Então é um procedimento fundamental, não tem jeito de não fazê-lo, né? Fundamental. Só aproveitando o gancho, nós temos a incompetência cervical. Ela tem um colo normalzinho, só que esse colo ele é entreaberto, ele é aberto, ele não é fechado, né? E aí já é um procedimento diferente. Aí a gente faz uma cerclagem. O que é cerclagem? Cerclagem é suturar, costurar mesmo o colo do útero, né? A fim da gente segurar esse neném ali para dentro, tá? Essa cerclagem, quando a gente sabe que ela tem a incompetência cervical, é preferencialmente feita entre 12 e 16 semanas. Depois de 16 semanas, ele já é um chamado cerclagem de emergência, porque já existe um risco maior. Para quem faz a parte da costura aí, essa cerclagem é como se estivesse fazendo um fuxico, gente, né? Faz costurar ao redor, né, do outro, para poder tá igualzinho, é bem parecido. Eu já vi eles fazendo.
realmente é muito importante. Então, vocês veem que tem diferença entre a cerclagem e o pessário, né? Qual que você costuma fazer mais atualmente? Pois. Então, na verdade, assim, a FEBRAL, a Federação Brasileira, ela fala que para incompetência istmo-cervical, o tratamento de eleição é a cerclagem. Os estudos eles mostram que a cerclagem é melhor do que o pessário para competência istmo-cervical. Agora, para colo curto, o pessário ele tem sobressaído em relação à cerclagem. Confesso para você, né, aqui de profissional para profissional, né, que quando possível eu até consigo fazer alguma sutura no colo curto, né, mas quando possível, porque é mais arriscado e você tem menos borda de colo e aí aumenta um pouco os riscos. Além do pessário, a cerclagem. Às vezes a gente faz uma sutura, né, dependendo. E a gente tem vários tipos de cerclagem. E hoje as principais, as recomendadas são duas. Uma é o nome de um lanche, que chama McDonald's, e o outro é a Kino Salad, que é um método, né, que a gente faz. Agora, mais um, se o bebê, por exemplo, ele parar de mexer. A mamãe amanheceu, ainda não sentiu o bebê. Depois de quanto tempo que ela deve começar a se preocupar? A realmente buscar um profissional para ver se está tudo bem. Então, na verdade, assim, ó, existe uma situação que a gente fala de mobilograma, que é a movimentação do bebê, né? Então, quando a mamãe, ela está... O neném também tem o sono fetal. Então, o neném, ele não fica o tempo todo, né, digamos que acordadinho, no sono fetal. Então, cerca de 1 a 2 horas, ela tem que sentir algum movimento. Isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo do... Tá? Recomenda, tá, dependendo da idade gestacional. Por exemplo, acordou, está em jejum, né, procura comer alguma coisa, tomar um café da manhã. Prazo de 1 hora, não houve movimentação fetal, bom que procure um serviço para verificar como está, verificar o batimento cardiofetal, tá? Lembrando que tem o sono fetal, tá? Mas o neném já ele mexe aí umas vezes cada hora, tá? E nem sempre é percebido. Por isso que a mamãe fica muito ansiosa, chega lá, não está mexendo, aí deita, a gente mexer, mas a ansiedade mesmo ela perceber, né? Então, acalma, deita, para que alguém coloque a mão para sentir o bebê, você coloca a mão, né, para ver se está sentindo o bebê durante aí no prazo de 1 hora, por exemplo. Muito bom. O próximo é essa data prevista do parto. Ela geralmente obedece, é lógico que tudo depende, né, do neném querer realmente vir a esse mundo, mas você viu que realmente essa data ela bate com aquela prevista mesmo? Então, como que funciona a data provável do parto, né? Então, calcula pela data da última menstruação, ou quando não temos, ou ela é muito discordante, a gente calcula pelo ultrassom, a gente vai calcular a data provável do parto. A data provável, né, como o nome já diz, provável, ela é uma estimativa de data onde o bebê vai estar com 40 semanas. Tá? Então, assim, aqui tem uma pergunta da Alcione, eu vou até respondendo, né? Quantas semanas? Então, a partir de 19, 20 semanas, você começa a sentir a movimentação sutil, né? E depois ele começa a mexer com mais intensidade, 22, 23 semanas, Alcione, tá bom? A gente já vai respondendo aqui. Muito bem. Então, assim, a data provável, ela é uma estimativa. A maioria das mulheres, feito um cálculo, e a maioria das mulheres tiveram um neném com 40 semanas, né? Eles calcularam essa data, que é uma estimativa, uma média que as mulheres tiveram esse bebê, né? Agora,
Pode ir além disso ou pode acontecer antes disso? Sim, pode acontecer antes disso, né? Então, pode ocorrer de, às vezes, depois de 37 semanas, ou seja, 3 semanas antes da data provável, né? Ou pode atrasar até 1 semana depois da data provável do parto, tá? Então, só retomando aqui, pode acontecer de nascer 3 semanas antes ou 1 semana depois. Isso a gente está falando dentro das normalidades, sem ser prematuro nem nada, né? Da gestação normal. Sem ser gemelar, né? Sem ser gemelar, etc. Né? E a gente, geralmente, assim, no Brasil, maternidades por aí que esperam até 42 semanas. Mas a Federação Brasileira, né, de Ginecologia e Obstetrícia, a FIGO, Federação Nacional de Ginecologia e Obstetrícia, ela fala que a recomendação melhor é aguardar a gestação no máximo até 41 semanas. E se não nasceu até 41 semanas, deve-se tomar um posicionamento. Tá? E aí, qual? É cesárea? Não, não é cesárea. Tá? Pode ser feita uma indução do parto, né? Vai dar algumas medicações para maturação do colo, né? Para que aconteça um parto normal, caso seja o desejo da mãe, tá joia? Então, assim, não necessariamente tem que ser cesárea. Pode acontecer de parto normal, né? Por meio de uma indução. E você já teve algum caso de paciente que se recusou, mesmo após as 41 semanas, fazer cesariana, quis esperar mais um pouco? Como é que você se porta diante dessa situação? Você tem que, né, conseguir convencer aquela paciente de realmente fazer cesárea. Bom, eu tenho a segurança pelos livros e pela literatura e por outros meios de aguardar até 42 semanas. Só que aí a gente começa a fazer o Doppler. Aí eu vou mandar paciente para você. Aí ele faz um Doppler para nós, né? Você vai ver como que está a posição materno-fetal, o índice de resistência, a madurez dessa placenta, para saber se consegue esperar um pouco mais o tamanho desse, né? E a gente ia acompanhando até 42 semanas. Mas, assim, estatisticamente, aumentam os riscos. Isso não sou eu, é a estatística. Então, diminuir esses riscos, colocou-se que é melhor interromper, né, resolver com 41 semanas, que os riscos são menores. Tá? Mas eu tive casos, sim, né, a gente, além de 41 semanas, até quase 41 semanas, a gente acompanhou com 2 em 2 dias, né, cardiografia quase que diária, e assim, no final a gente teve que fazer uma indução, né, e nasceu de parto normal como era o desejo da mãe, mas nem 40 semanas nasceu também, teve que fazer a indução. Muito bom. Gente, agora é a hora de vocês tirarem suas dúvidas, né? Podem escrever o que vocês quiserem. Enquanto isso, fala aí, Edson, quais os lugares que você está atendendo, né? Às vezes tem alguém que não te conhece ainda, que está precisando de um ginecologista obstetra, e um número de contato que eles podem estar entrando. Então, o consultório nosso é hormonal, o telefone é 9, interrompeu aí um pouquinho, né? Interrompeu. 99610 0019. Tá? Esse é o contato. A gente atende no hormonal. Tendo em outras clínicas também, a gente atende no Shopping Rio Verde, algumas vezes por semana. Eu atendo no Hospital Evangélico às sextas-feiras, e às quartas-feiras eu sou plantonista da maternidade pública, de Augusta. Então, Um pouquinho ocupado, né? um pouquinho de cada. Sou professor na faculdade, né? A gente tem também um ambulatório no CAIS, Piratá. A gente, até o momento, eu também fazia pré-natal. Agora eles mudaram a gente para um ambulatório de infertilidade. Quando mesmo tendo filho, não consegue ter filho, né? Sob as mesmas condições, ou nunca teve filho e tem dificuldade de engravidar.
Então, existe um ambulatório pelo SUS lá, que é um ambulatório de infertilidade. Aí eu faço esse ambulatório lá, tá bom? Muito bom. E eu sou professor na faculdade. Eu sou professor lá na faculdade. A gente dá aula, sala de aula para os meninos, né? A gente dá a parte de oncologia, da parte de ginecologia e saúde do trabalhador também. É um módulo que a gente também dá. E se alguma paciente quiser, pode falar. Não, pode concluir aí. Se alguma paciente quiser fazer o preventivo, ela pode te procurar também? Isso, preventivo é interessante, assim, ser feito com bastante critério, né? Inclusive, tem pegado alguns, até pacientes, eu peguei até 2 semanas atrás, uma senhorinha que colhe preventivo quase todo ano e ela veio com uma alteração bem importante, né? Precisa tomar cuidado, saber como está sendo feito o preventivo, né? Ter confiança com o profissional que está sendo feito esse preventivo, né? Mas aí, o melhor é fazer a hormonal mesmo, tá? 9610-0019. Aí a gente consegue oferecer no consultório um pouco mais de conforto para o paciente, né? Em relação a orientações, tempo, materiais e etc. Melhor. Bem, eu acho que nosso papo hoje foi muito bom. A gente falou até mais do que essas 10 dúvidas. Aí foi bem produtivo. Com certeza a gente vai ter que repetir, né? Com outros assuntos. A gente pegou os principais aqui. Se mais ninguém tiver nenhuma dúvida, né? Obrigada, Carol. Obrigada por todos vocês aí que acompanharam a gente. Qualquer outra dúvida, vocês podem perguntar aqui pelo direct. Pode perguntar para o Dr. Edson, né? E obrigada aí pela presença. Maravilha. A gente agradece muito. É importante essa troca de informação. A gente percebe que os serviços implementam. O ultrassom é muito importante que seja feito de maneira adequada, né? Ter um bom aproveitamento, acompanhamento da gestação. E depois a gente pode falar de outros temas, como de crescimento, né? Aliás, surgiram aí os temas que a gente vai conversar a respeito, tá bom? Mas foi um prazer, uma satisfação tê-los com a gente. Né? A doutora Elisa é um excelente profissional, né? Inclusive, é uma das profissionais que eu recomendo, né? Que é muito bom. O aparelho dela, olha aí atrás, é maravilhoso. Meu 3D. podozinho. As mamães ficam apaixonadas, né? Me divirto Então, aqui. é interessante essa interação, né? Isso é um momento muito especial para a maternidade, ter filhos, né? Então, isso é muito bom. Tá bom? Um prazer, uma satisfação e a gente fica à disposição. Com certeza. Um abraço a todos. Boa restantezinha de quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.